Então, bom dia, turma, nesse dia sonolento. Hoje, como a gente já está bem adiantado, estou tentando ir com bastante calma e frear agora, porque senão a gente, não sei, a gente vai acabar toda a matéria. Hoje a gente vai corrigir toda aquela lista de exercícios de transporte e transpiração. A gente começou a corrigir ela, mas vamos terminar ela hoje. Então é bom que se vocês tiveram dúvidas, alguma questão vocês tiveram dúvida ou não conseguiram responder? Eu não consegui resolver várias da lista, achei bem difícil. Tá. É que a gente vai pegar para fazer e é bom que já revisa tudo isso com vocês. Então deixa eu só conferir se a chamada aqui está certa. Tá faltando alguém que eu não coloquei o nome. Lucas. Não, deixa eu colocar. Pronto. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. A gente já chegou a fazer essas daqui. Então vamos descer. A número 4 a gente já chegou a fazer? Não lembro se a gente fez. Alguém sabe, gente, se a gente fez a número 4? Eu acho que não. Fez não. Fez não, né? Então tá. Então vamos lá. Ó, mais uma questão da FUVEST, uma discursiva, então foi segunda fase, né? O gráfico abaixo indica a transpiração de uma árvore num ambiente em que a temperatura permaneceu em torno dos 20 graus num ciclo de 24 horas. Aí tem aí mostrando quantidade de água eliminada na transpiração e o tempo, né? Período A, B, C e D. Letra A. Em qual período a absorção de água pela planta é menor? Qual que vocês falariam que seria menor? Letra A. Letra A. Porque se você tem nos estômatos fechados, né, tá mostrando que tem menor quantidade de água eliminada na transpiração, consequentemente, lembra que a transpiração é um dos principais fatores para fazer a água subir, né? Então, seria a letra A. B. Em que período ocorre a abertura máxima dos estômatos? Letra C. C, tá? Período, ali no C, a gente vê que chega no pico. A curva, quando ela chega no pico, é a abertura máxima. Depois até começa a cair, né? Aí vamos ver. C. Como a concentração de gás carbônico afeta a abertura dos estômatos? O que o gás carbônico, a concentração, tem a ver? Vocês lembram? É um fator externo que afeta. Alguém lembra? Vamos olhar aqui, ó. Vou abrir para mostrar para vocês. Não, tá aqui mesmo. Veste. Quais são os fatores externos, galera, que pode afetar a abertura ou fechamento dos estômatos? O que vocês lembram? Umidade do solo, temperatura. Umidade do solo, sim, temperatura. Luz. Nível de CO2. Oi? Fala de novo, ô Júlia. Júlia, não ouvi. Professora, Oi. gás carbônico tem alguma coisa a ver de, tipo assim, quando... Olha, esse daqui está mostrando rapidinho sobre transpiração, temperatura, solo, umidade do ar, ventilação e luz. Gás carbônico, quando você tem uma concentração muito grande de gás carbônico do lado de fora,
Isso daí a planta fecha os estômagos. Ou quando ela tem uma concentração muito grande de gás carbônico dentro da folha, do mesófilo foliar, ela fecha os estômagos. E nesse caso, essa concentração alta é porque, assim, lembra que os estômagos eles abrem ou fecham também para ajudar para pegar os gases para fazer fotossíntese. Se tem muito gás carbônico, a planta está com muito gás carbônico, concentração, por exemplo, nela, ela não precisa pegar do lado de fora. E se tem muita concentração do lado de fora, se ela pegasse para ela, poderia até ser tóxico dentro dela. Porque uma alta concentração de gás carbônico, depois de um tempo ali dentro, pode se transformar em ácido. Então, para ela seria ruim. Então, assim, se você aumenta muito a concentração de gás carbônico do meio, a planta vai fechar os estômagos dela. Agora, se você diminui a concentração de gás carbônico, ela abre. E não só no meio, como na folha. Então, voltando aqui, ó, como a concentração de gás carbônico afeta a abertura dos estômagos. Quanto maior a concentração dele, menos eles vão abrir. Quanto menor a concentração de gás carbônico, mais os estômagos abrem. E isso tanto, digo, no meio externo, quanto na concentração dentro da folha. Então, no mesófilo foliar, nessa parte aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se tem. Era aqui. Tinha uma imagem de uma folha cortada. Tipo aqui. Isso daqui é o mesófilo foliar. Se nessas câmaras subestomáticas aqui, ou no mesófilo foliar no total, tiver muito gás carbônico, a planta não vai ficar abrindo o estômago para pegar mais gás carbônico, né? Ela vai utilizar aquilo lá. Então, a concentração no mesófilo foliar também faz os estômagos fecharem. A concentração do lado de fora também faz fechar. Agora, se a concentração for baixa, aí ela abre para pegar, para fazer fotossíntese. Então, quanto maior eles fecham, quanto menor eles abrem. Ok? E aí, a letra D estava, como a luminosidade afeta a abertura dos estômagos? O que vocês colocaram? Eu coloquei só na fotossíntese. Na fotossíntese apenas. O que você colocou? Na fotossíntese. Então, mas não é só na fotossíntese. A luz é um estímulo direto para ter a abertura dos estômagos. Lembra daqui que é o... Ó, deixa eu mostrar que tem imagens. O estímulo fotoativo também, ela está associado também com a fotossíntese, mas a luz estimula também a entrada de potássio, aí depois entra a água ali nas células guarda para abrirem, além do caso das células guarda fazerem fotossíntese, sim, e aumentar a concentração de glicose aqui nas células guarda. Então, a água entra, ou a célula guarda fica túrgida e abre. Então, assim, numa questão dessa, que está perguntando qual que é o estímulo, né? Deixa eu ver se... É aqui mesmo. Quando o estímulo, como que afeta a abertura dos estômagos, às vezes você não precisa nem se prolongar muito na explicação. Como que a luminosidade, dependendo da questão, né? Então, tipo assim, aqui, como a luminosidade afeta a abertura dos estômagos, você poderia dizer que quanto maior a luminosidade, mais os estômagos irão abrir. Então, a luz estimula, mas como que ela estimula isso? Sim, pode ser por entrada de potássio na célula guarda, que são aqueles 2 feijõezinhos, e aí depois entra água para diluir aquilo e ela acaba ficando túrgida, como consequente também estímulo para a fotossíntese. Entendi. Aí, vamos ver essa número 5 da Unicamp, ó. A transpiração é importante para o vegetal por auxiliar no movimento de ascensão, que é subida, né, da água através do caule. A transpiração nas folhas cria uma força de sucção sobre a coluna contínua de água do xilema. À medida que esta se eleva, mais água é fornecida à planta. Indique a estrutura que permite a transpiração na folha e a que permite a entrada de água na raiz. Quais que vocês colocariam? A estrutura que permite transpiração na folha?
Vamos lá, galera. Estômatos e pelos? Estômatos. Outra coisa que você poderia colocar que ajuda na transpiração da folha também é a própria cutícula. Lembra que a planta tem transpiração cuticular também. E a estrutura que permite a entrada de água na raiz são os pelos absorventes, tá certinho? Galera, vocês estão muito quietos. Nem que seja para mandar aqui no chat, ó. Vou até abrir o chat, vou deixar o chat aberto. Quero ver mais participação, hein? Porque se vocês não me falam das dúvidas ou as respostas, eu vou achar que tá todo mundo sabendo, hein? Ó, letra B. Mencione 2 maneiras pelas quais as plantas evitam a transpiração. Como é que vocês falariam? Tem várias, mas citar 2 que isso ajuda a planta a evitar a transpiração. Uma é mais fácil. Como é que seria uma? Fechar os estômatos? Fechar os estômatos. Isso já essa é a mais fácil. Agora vamos pensar no corpo da planta. Quais são as características que ela pode ter que pode fazer com que ela evite perder água? A cutícula em si, né? Cutícula. Então, uma cutícula de cera espessa, né? Quer dizer, grossinha. Então, você já poderia ter respondido com essas 2. Mas outras características que podem ajudar, que a gente talvez não tenha falado sobre isso. A planta ela pode perder as suas folhas, então a queda das folhas. Se a planta não tem folha, consequentemente a transpiração também ela vai ser evitada, né? A seiva vai subir bem mais vagarosamente. A planta ela tem esse artefato, né? Em algumas épocas, principalmente plantas que perdem suas folhas durante o inverno, essas coisas assim. Como que é a condução de seiva, né? Ela está acontecendo, só que ela acontece utilizando outras pressões também, a água sendo perdida por transpiração pela cutícula, pelas lenticelas, então a seiva demora muito mais para circular, como se a planta estivesse hibernando, né? Outra coisa, uma coisa que vocês poderiam colocar associado com os estômatos, uma forma da planta evitar perder água é a posição dos estômatos. Então, os estômatos na parte de baixo da folha, na epiderme inferior. Isso também poderia ajudar a evitar. Uma epiderme que a gente fala que é pluristratificada, isso quer dizer que são várias camadas de células umas sobre as outras. Isso é bom, porque se você tivesse só uma camadinha de célula, a água poderia ser perdida muito rápido, né? Então, se você tem uma camada grossa de células, perde água mais devagar. E outra coisa que você poderia dizer são aqueles pelinhos que a planta tem, esses pelinhos refletores. Eles ajudam também, tipo, a luz bate neles e reflete. Então, não vai aquecer tanto assim, não vai estimular tanto a perda de água. Então, você podia falar todas essas, mas as 2 principais seria cutícula, bem grossa, e também fechar os estômatos, né? Vibrou alguma coisa aí, galera. Ó, o Carlos falou que a desculpe é o sono, mas eu quero com sono digitar. Os dedos não cansam, não. É só responder no microfone, que às vezes dá preguiça, né? Olha o número 6. O corte da haste de flores a 2 centímetros da ponta e dentro da água prolonga a conservação das flores em jarros. Essa prática, muito adotada em floriculturas, tem como objetivo impedir o quê? A abertura dos estômatos essencial ao transporte de água, a formação de bolhas de ar para favorecer a capilaridade, a perda de água pelas flores que resfria a planta, ou o funcionamento dos vasos do floema como tubos condutores. O que vocês acham aí? Professora, você fez a letra C? Não respondi a C, perdão, agora que eu vi. Voltando aqui, tá? Se a transpiração é importante, por que a planta apresenta mecanismos para evitá-la? O que vocês falariam? Para a planta não morrer de desidratação? Isso aí, para ela não perder água em excesso. Então, é bom ter um equilíbrio, né?
transpiração demais pode prejudicar a planta. Certinho. Aí, eita, vamos lá. Então, voltando aqui para 6. Por que é bom cortar a haste das flores e colocar no jarro de água? Para impedir o quê? O que vocês marcaram? Letra B. Por que poderia formar bolhas de ar se não tivesse colocado na água? Ou, tipo, como que isso prejudicaria, né, a subida? Você teve dúvida nessa, Lívia? Olha só. Eu também não entendi, não. Um cabinho assim, vai ter uma abertura, né? Vai ter um tecido aberto. O ar, oxigênio, por exemplo, entra. Se ele entra, pode formar, tipo, naquele vaso condutor de xilema, né? Que é tem água dentro. Se entrou ar, forma bolhas. Essas bolhas, imagina se o tubo tivesse cheio de bolha. Vai atrapalhar a subida de água. A subida de água vai ser mais devagar, não vai subir direito. Então, se você forma bolhas aqui dentro, a planta não vai estar conseguindo pegar água daquele meio. Então, ela vai acabar secando. Por isso que quando você recebe uma planta, é bom você cortar a hastezinha e colocar, tipo, você recebeu um buquê. É bom dar um cortezinho na haste e colocar já num vaso com água. Porque você consegue manter a planta bonitinha daquele jeito, porque ela está conseguindo puxar a água que está ali do vaso. E se você não tivesse colocado, ar ia entrar ali naquele vaso que foi cortado, ia formar bolhas. Então, como é que, se você deixa muito tempo, né, no ar ali, se você não coloca no vaso com água, obviamente que ela vai perdendo a água aos poucos e ela não tem como puxar, porque além de ter bolha, ela não está num meio que tem água, então ela vai acabar morrendo mais rápido. Mas se você corta, você já coloca. Se você corta, vamos supor que você cortou, deixou um tempo, então entrou ar no vaso condutor de seiva, e aí você pegou aquela planta e colocou dentro de um copo com água. Aí agora, se ela tem bolha, a puxada de água vai ser completamente atrapalhada. Então, ela não vai conseguir puxar a água, né? Por diferença de pressão também, de capilaridade, e até mesmo a transpiração das folhas, ela não consegue puxar por conta da bolha de ar que está ali dentro. Então, vê se todo mundo Professora, entende. Oi. eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu acho. Por que quando você corta, não forma bolha? E quando corta, forma? Não. Você corta, se você deixar a bolha... Ó, olha aqui, essa é uma imagem boa para mostrar. Olha só, uma bolha de ar atrapalha o transporte da água, tá? Aqui, deixa eu ver se tem outra. Ó, formação de bolhas de ar no interior do xilema, chamada embolia, como resultado de cavitação, né? Devido ao fluxo da água para vasos adjacentes em função da embolia. Então, isso daqui acontece quando tem bolha de ar. Não é que não vai acontecer. O que eu falei, ó, às vezes podem aparecer bolhas de ar que atrapalham o fluxo, então demora mais para subir a água, o xilema tem que procurar outros caminhos para passar, porque ali, com a bolha de ar, ele não consegue passar. Essa imagem aqui eu achei melhor. E aí, quando você corta, se você corta e não coloca num vaso com água, é um tecido aberto, então é um tubo pequenininho, minúsculo, mas está aberto. Então, o ar do ambiente pode entrar ali dentro. Por isso que pode formar bolha de ar. Se você corta e já coloca direto num vaso com água, aí você vai estar, com certeza, vai estar evitando a formação de ar e colocando naquele vaso, então a água consegue puxar. Tipo, o vaso consegue puxar água porque não vai ter bolhas ali dentro. Quando você compra a planta de uma floricultura, por exemplo, ela já vem cortada. E aí é até recomendado você fazer um outro corte para que agora você abra melhor aquele vaso e coloque no copo com água para subir.
É claro que aquela planta que estava na floricultura, que acabou de ser cortada, ela vai ter um pouquinho de bolha de ar dentro dela, sim. Mas é bom você, se você pegou uma planta, acabei de colher uma planta, uma flor, cortei e coloco no vaso, você impede com que o ar entre. É claro que uma outra bolha pode ter, mas não é 100%, né? Mas pelo menos você impede que muito ar entre e quando já coloca direto na água, a água consegue fluir. Vê se o que você não estava entendendo, vê se eu respondi. Entendi, professor. Mas só uma dúvida, outra dúvida. Quando você corta, entra mais água ou é a mesma quantidade de água que entra? Em relação ao que? Quando você não corta, vai entrar mais porque você vai estar tipo abrindo novamente um tecido que pode ter sido até não cicatrizado, mas que pode ter acontecido um fechamento ali do vaso. Então, quando você corta, você abre o vaso condutor, né? Os vasos, que é do xilema, e aí pode entrar mais água por diferença de pressão também. Então, entra mais, tá? Ah, sim. Entendi, A Lívia professor. perguntou por Obrigado. que as outras estão erradas. Vamos lá. A prática de cortar hastes, muito adotada em floriculturas, tem como objetivo impedir a abertura dos estômatos. Cortar a haste não interfere nada na abertura dos estômatos. Eles vão continuar abrindo. Então, na verdade, quando você corta, você está puxando água e no meio com água, a planta ela pode abrir seus estômatos para perder aquela água em excesso por transpiração e acaba tendo um fluxo, né, do transporte de água ali dentro. Aí a C, cortar a haste impede a perda de água pelas flores que resfria a planta. Não, cortar a haste, você não tá impedindo a perda de água pelas flores, ela vai continuar perdendo, tá? Só que ela vai conseguir repor. E não é que a perda de água resfria, a planta ela não resfria, ela vai murchar, né? Se você não colocar na água, ela acaba murchando. E o corte da haste das flores impede o funcionamento dos vasos do floema como tubos condutores. Não, o floema é de cima para baixo, né? Principalmente. Então, o floema está sendo produzido lá nas folhas, ele vai continuar descendo. Então, assim, cortar a haste não vai impedir o funcionamento, ele vai continuar funcionando de boa, só que quando ele descer, ele não vai ter raiz, né? Ele vai chegar num ponto, não vai ter tipo um local de armazenamento. Então, o floema continua. Mas essas plantas, essas flores, duram pouco mesmo, né? Ela você compra, às vezes dura uma semana e depois ela já murcha, já morre. Então, vamos lá. Número 7. Relacione a abertura e o fechamento dos estômatos com o grau de turgor das células estomáticas. O que vocês colocariam nessa daí? Gente, vocês viram o que aconteceu lá em Santa Catarina? Que isso, gente? O que aconteceu em Santa Catarina? Agora eu quero saber. Teve uma ventania gigante. No container. Sério? Isso onde em Santa Catarina, vocês sabem? Esqueci o nome da cidade, só sei que foi feio. Eita. Não, é porque eu não entrei no jornal para ver jornal hoje. Vamos lá, gente. 7, letra A. Professor, essa 7 eu não fiz, não. O que é turgor? O que é grau de turgor? O que é a mesma coisa que falar o quê? Alguém tem ideia? Se a planta tem água dentro da célula? Isso, tá? Então, as células estomáticas, eu estou dizendo lá, as células guarda. Grau de turgor, quanto maior quantidade de água disponível para ela, ou, por exemplo, se entra muita água na célula guarda, ela fica mais túrgida, né? Aumenta o grau de turgor, por isso que ela acaba abrindo. Pouca água, ela acaba perdendo, né? Não tem muita água ali na célula guarda, ela vai murchar, então ela fecha. Então, a letra A relacione a abertura e fechamento dos estômagos com o grau de turgor
quanto maior o turgor, ou seja, maior a quantidade de água dentro da célula guarda, mais ela vai abrir, porque vai entrando água. Ela parece 2 feijõezinhos. Vai entrando água, ela vai ficando aquela coisa inchada, ela acaba abrindo. E aí, o fechamento, quanto menor o turgor de água, né, o turgor dentro das células estomáticas, mais ela vai fechar, porque se ela está perdendo água, ela vai murchando, 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 fechou. Essa imagem tipo aqui, ó. Aqui. Ó, se entra muita água, ela fica inchada e acaba abrindo. Se sai água, ela é murcha e ela acaba fechando. Então, esse grau de turgor é a quantidade de água que, tipo, um inchaço da célula. Então, a resposta melhor mesmo, vou até colocar aqui no chat, ó. Quanto maior o grau de turgência, ou turgor, mesma cor, mais a célula guarda, incha e abre. Quanto menor o grau de turgência, a célula guarda, murcha e fecha. Então, essa seria a resposta da 7, letra A. Aí, a 7, letra B. Por que é vantajoso para uma planta manter seus estômatos abertos durante o dia e fechados à noite? Por quê? Alguém fez essa daí? Ou todo mundo teve dificuldade nessa? Olha só. Por que é vantajoso ela abrir durante o dia? Os estômatos, gente, eles abrem para quê? Quais são as funções do estômago para abrir? Bora lá, galera. Por que os estômatos abrem? Tipo, não o que influencia a abertura, não. Estou dizendo qual que é a função dos estômatos. Trocas gasosas e também fazer transpiração. Isso, tá? Trocas gasosas e transpiração. Por que é bom, então, para a planta ter os estômatos abertos durante o dia? Durante o dia tem o Porque quê? durante o dia tem incidência de luz solar, então ela vai fazer fotossíntese, que vai fazer a quebra do amido em glicose, que aumenta Isso. a concentração, entra água e ela aumenta o grau de turgor. Isso, olha só. Você deu uma resposta, tipo, completíssima. Por que é vantajoso para a planta abrir os estômatos durante o dia? Porque se ela abre durante o dia, favorece as trocas gasosas. E a troca gasosa é importante para a planta fazer fotossíntese. Além disso, facilita o deslocamento da seiva bruta, porque lembra que a transpiração está associada com o transporte da seiva bruta. Agora, por que é bom ela ter os estômatos fechados à noite? Por que é vantajoso ter estômago fechado à noite? Porque de noite ela não vai conseguir realizar fotossíntese. Então, aquele excesso de a glicose vai fazer mal para ela. Então, ela tem aquela enzima que transforma a glicose em amido, para ela não perder, né, tanta água. Isso, ela estoca, né? Ela acaba estocando mesmo o amido. Então, assim, por que é vantajoso ter os estômagos fechados à noite? Justamente porque se não tem luz, não tem como ela fazer fotossíntese. Então, pelo menos a fase clara da fotossíntese, né? Então, ela não precisa pegar o gás do lado de fora. Então, ela pode fechar, porque se ela mantivesse aberto à noite, por mais que não tivesse incidência de luz, ela poderia continuar perdendo água por transpiração um pouquinho. Então, é bom ela fechar os estômagos à noite. Mas só para falar para vocês que isso não é regra, tá? Existem plantas que abrem os estômatos à noite e fecham eles durante o dia.
E então, como que esse que abre à noite e fecha durante o dia, são plantas de onde que fazem isso? De que Áreas muito ambiente? quentes, aquelas que tem. A gente até falou sobre isso, eu acho, na última aula. Uhum. São plantas que vivem em locais muito quentes, tá? Tipo deserto. São as plantas que a gente chama CAM, C-A-M, as crassuláceas. Essas plantas, elas abrem os estômatos à noite e fecham durante o dia, porque durante o dia é tão quente, se ela mantivesse aberto, ela ia perder muita água por transpiração. Então, ela fecha durante o dia, ela pega bastante luz, só que ela faz o processo inverso da fotossíntese. À noite, ela abre os estômatos, aí ela pega gás carbônico e água. E aí, gás carbônico e água também, mas ela bota o oxigênio para fora. Agora, durante o dia, ela vai utilizar esse gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, mas não pode abrir durante o dia, senão ela vai perder muita água. Essas são as plantas mais de deserto mesmo. Aí vamos fazer essa daqui rapidinho, porque vai acabar o nosso tempo aqui, aí vocês voltam no mesmo link. Na verdade, não vai dar tempo. Então, espera aí que eu vou parar, vocês clicam para voltar no mesmo link aqui, tá?